E vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda a nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e a fonte das águas. Um dos grandes conceitos sobre o futuro é a mensagem dos 3 anjos em Apocalipse. Nele encontramos uma análise do tempo em que se aproxima do segundo retorno do Messias. Encontramos o termo Evangelho Eterno. Devemos, portanto, esmiuçar as palavras para entender o seu sentido. A palavra Evangelho vem do grego euangelion, que quer dizer boa mensagem. Já a palavra eterno vem do grego aionios, que quer dizer perpétuo. Então temos que o anjo estava a pregar a perpétua boa mensagem. O que seria esta mensagem? Notamos que esta mensagem é perpétua. Ao analisarmos o que seria perpétua, nas Escrituras encontramos: o amor jamais acaba, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. A palavra acaba vem do grego ekpipto, que no texto é determinado que nunca se perde seu efeito. Ou seja, as profecias perderão seu efeito, as línguas perderão seu efeito, e a ciência perderá o seu efeito. Mas o amor não perde o seu efeito, portanto é eterno. Logo, temos que a mensagem do amor é uma mensagem eterna. O Messias explicou da seguinte forma: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este, e é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ora, mas esta citação do Messias se encontra em relatos muito antigos, pertinentes à época de Moisés, no qual dizia: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Tal relato se refere aos 10 mandamentos citados em Deuteronômio 5, mas podemos ligar a mensagem do primeiro anjo à mensagem dos mandamentos. Encontramos em Deuteronômio um texto de ligação referente ao que chamaremos de a lei do amor. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Veja que podemos ligar com: e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Portanto, o Evangelho Eterno está intimamente ligado ao amor e fixado sobre as leis dos 10 mandamentos. Devemos entender que os 10 mandamentos dependem dos 2 grandes mandamentos, como disse o Messias. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Portanto, a mensagem do primeiro anjo enfoca a amar a Deus e ao próximo, usando assim os 10 mandamentos, desde que tais mandamentos sejam na prática dependentes dos 2 grandes mandamentos. Mas ainda encontramos em Revelações o termo temei a Deus e dai-lhe glória, enfocando diretamente os 4 primeiros mandamentos e o primeiro grande mandamento, que é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Nisto encontramos uma citação de preocupação para quem ouve, e tal alarde é: porque é chegada a hora do seu juízo. Temos, portanto, a palavra juízo, que vem do grego crises. É realmente parecido com a ideia de uma hora de crise, mas ela refere diretamente à ação de um tribunal, e a implicação do termo é chegada a hora provém do grego eshomai, que refere que no período da mensagem chegou a hora do julgamento.
Portanto, ao iniciar a mensagem do primeiro anjo, inicia a hora do julgamento. A partir, portanto, deste momento, o anjo alerta: temei a Deus e dai-lhe glória, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e a fonte das águas. Portanto, a primeira mensagem angélica informa que as pessoas amem utilizando os dois grandes mandamentos e obedeçam à lei dependente dos dois grandes mandamentos, que é os 10 mandamentos. E mais, informa do grande perigo de esquecer de obedecer o Criador do Universo. E alerta que no período em questão chegou a hora do tribunal. Portanto, devido ao alerta do primeiro anjo, é necessário uma obediência por amor ligada à adoração, para que se possa passar pelo julgamento.